Nós vamos conversar agora sobre testes de hipóteses. Nós estamos vendo em inferência estatística como fazer inferências sobre um determinado parâmetro da população, por exemplo, a média. Nós vimos como fazer isso usando os intervalos de confiança. No processo de construir os intervalos, o que fazíamos era construir, a partir de uma probabilidade do parâmetro estar dentro de um intervalo, qual seria esse intervalo. Bom, no teste de hipóteses, o que vai mudar é que nós temos agora hipóteses a serem testadas sobre o parâmetro. Então, eu tenho motivos, por exemplo, para acreditar que a média seja igual a um determinado valor e eu quero testar, verificar se isso é falso ou não, se eu devo rejeitar essa hipótese ou não. Bom, existe um roteiro geral para elaborar um teste de hipóteses. O primeiro passo é definir justamente as hipóteses do teste. Existe a hipótese nula, que é de fato a hipótese a ser testada, se é falsa ou não, se deve ser rejeitada ou não. E existe a hipótese alternativa, que é aquela que passa a ser a mais aceitável caso a hipótese nula seja rejeitada. Bom, o primeiro passo é definir, fixar um nível de significância do teste, que é a probabilidade de cometer o erro chamado tipo 1. O que é o erro tipo 1? O erro tipo 1 é o erro de nós rejeitarmos a hipótese nula, sendo a hipótese nula verdadeira. Então, perceba que vamos estar cometendo um erro de avaliação, mas existe essa possibilidade de rejeitarmos a hipótese nula, só que ela era verdadeira. Existe um outro tipo de erro, que é chamado erro tipo 2, que é a probabilidade de não rejeitarmos a hipótese nula, só que ela era falsa e nós não rejeitamos. Bom, o teste que serve para a construção da região de não rejeição ou região crítica, que é aquela região onde rejeitamos a hipótese nula, ele leva em conta a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitarmos H0 sendo a hipótese nula, sendo a hipótese nula verdadeira. Nós vamos, então, construir o nosso teste partindo da ideia de que a hipótese nula seja verdadeira. Então, usando o nível de significância e uma distribuição adequada, por exemplo, a distribuição normal, nós vamos construir uma região de não rejeição dessa hipótese nula e uma região crítica. E essa região ela é construída levando-se em conta os valores da hipótese nula, já que estamos levando em conta também a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira. Então, para realizar o teste, depois de construir essas regiões de não rejeição e região crítica, que é a região de rejeição, nós vamos levantar uma amostra de tamanho N da população, calcular uma estimativa do parâmetro verdadeiro que estamos querendo estimar. Por exemplo, se queremos estimar a média da população, calculamos a média da amostra. A partir disso, nós verificamos em qual das duas regiões a estimativa calculada vai se encontrar. Se vai ser na região de não rejeição da hipótese nula ou se vai ser na região crítica, que é aquela região na qual se rejeita a hipótese nula. Então, por exemplo, nós queremos testar que a média de uma população normal é 45 versus a hipótese alternativa de que ela é diferente de 45 a um nível de significância de 10%. Esse é um teste bem geral. Eu quero testar que o parâmetro é um determinado valor versus ele ser diferente daquele valor. Tá aí a minha hipótese nula, é a média ser igual a esse valor, que é 45, versus ela ser diferente desse valor, que é 45. A pergunta é, quando é que iríamos rejeitar a hipótese nula? A hipótese nula é supor que o parâmetro seja 45. Então, faz sentido dizer que poderíamos rejeitar essa hipótese nula se obtivermos valores muito diferentes de 45, ou seja, muito menores que 45 ou muito maiores que 45, valores extremos, valores distantes da média. Então, faz sentido dizer que a minha região de não rejeição é essa região mais clara, no caso aqui, como o nível de significância é 10%,
que é a probabilidade de eu cometer o erro de rejeitar a hipótese nula, eu vou dizer que a probabilidade de não rejeitar essa hipótese nula é de 90%. E essa região aqui, perceba que ela é a região que fica em torno da média. Então, se ao calcular a minha estimativa, ela cai nessa região aqui, que é próxima da média, eu não rejeito a minha hipótese nula. Mas se ela cai fora dessa região, ou seja, com valores muito maiores que a média, ou valores muito menores que a média, o que vai acontecer? Eu vou rejeitar a hipótese nula. Por isso, essa região é chamada de região crítica. E aí, a probabilidade disso acontecer, como é simétrico, tá 5% para esse lado e 5% para esse. Bom, então, para fechar, o que acontece se calcularmos o valor do teste e ele cair na região crítica? Nessa região crítica, eu vou rejeitar a hipótese inicial, que a média seja igual a 45, e vou aceitar a hipótese alternativa. A hipótese alternativa passa a ser uma hipótese considerável, na verdade. Bom, então, de fato, o passo final do teste é calcular um valor específico do teste e analisar se esse valor caiu na região de não rejeição da hipótese nula ou na região crítica, que é a região onde eu rejeito a hipótese nula. Se o valor estiver na região de não rejeição, não rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, rejeitamos a hipótese nula. Vamos, então, de fato, fazer o teste. Para esse exemplo, foi dada uma população normal com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se a média amostral igual a 43. A um nível de 10%, testar as hipóteses já mencionadas, ou seja, testar a hipótese nula, que a média seja 45, versus a hipótese alternativa dela ser diferente de 45. O importante é lembrarmos que a nossa região de não rejeição, ela vai ser desse tipo. Então, ela vai ser da variável está entre dois valores com uma probabilidade de 90%. Então, quando eu faço a transformação para normal 0,1, eu vou procurar saber qual é o valor Z-alfa que diz que a probabilidade de Z está entre um menos Z-alfa e um Z-alfa é 90%. Eu vou procurar saber que Z-alfa é esse, porque é isso que vai ser a minha região de não rejeição. Quando eu procuro isso na tabela da normal 0,1, qual é o Z-alfa, que é correspondente, no caso, a 45%, né, que é metade de 90%, eu vou obter Z-alfa igual a 1,64. Então, a minha região de não rejeição é menos 1,64 a 1,64. Construída a região de não rejeição, vamos então calcular o valor do Z. O Z, sabemos que, né, a normal 0,1 é definida por essa transformação, a média amostral menos a média da população dividida pelo desvio padrão da amostra, e é esse valor que vamos calcular e verificar se ele caiu nessa região de não rejeição ou se caiu fora dela, ou seja, na região crítica. Lembrando que estamos supondo que a hipótese nula é a verdadeira. Então, vamos lá. A hipótese nula sendo verdadeira, eu vou supor que o Mi é 45 mesmo. A média amostral foi dada que é 43. O desvio padrão da amostra é 1,5, porque é calculado dessa forma, né? Nós já vimos isso, que é o desvio padrão da população dividida pela raiz quadrada dos dados, da quantidade de dados da amostra. E aí, quando eu calculo o Z nesse caso, né, eu vou fazer 43 menos 45, dividido por 1,5, isso vai dar menos 1,33. Qual é a conclusão? O que é que eu tenho que observar? Eu tenho que observar se esse valor de Z caiu dentro da região de não rejeição ou fora da região de não rejeição. E aí eu percebo que esse valor aqui, menos 1,33, ele caiu dentro dessa região de não rejeição. Qual é a minha conclusão? Que eu não posso rejeitar a hipótese nula. Então, não vamos rejeitar a hipótese nula. Se tivéssemos obtido um Z muito alto, maior do que fora da região de não rejeição, por exemplo, 2 ou menos 2,
qual seria a conclusão? De que devemos rejeitar a hipótese nula. Bom, vamos ver mais um exemplo. O exemplo 2, ele fala sobre um fabricante de lajotas que introduz um novo material na fabricação e acredita que isso vai aumentar a resistência média, que é de 206 kg. A resistência das lajotas tem uma distribuição normal com desvio padrão de 12 kg, retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo-se uma média amostral de 210. A um nível de 10%, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado? O primeiro passo aqui é definir quem são as minhas hipóteses. A hipótese a ser testada é se a média continua sendo 206 quilos ou se ela aumentou. Então, as minhas duas hipóteses, a hipótese nula é testar se isso aqui continua sendo 206 versus a hipótese alternativa dela ter aumentado. E aí nós vamos pensar nas regiões de não rejeição nesse caso. Veja, a minha hipótese nula é que a média continue sendo 206 versus a alternativa de que ela tenha aumentado. Então, quando é que eu vou rejeitar a hipótese de que ela continua sendo 206? Se eu pegar valores muito extremos, valores muito maiores. Então, a minha região de não rejeição, ela vai ser somente valores menores que um determinado valor, e eu vou rejeitar a hipótese de que a média tenha continuado igual apenas se ela cair aqui, valores muito extremos, valores muito maiores do que a que eu estou considerando. Bom, se fosse o contrário, se fosse testar a hipótese de que a média é igual a um valor versus ela ser menor que um valor, quando é que eu ia ficar com a minha hipótese nula? Quando é que eu não ia rejeitar a hipótese nula? Se ela caísse nessa região. Se ela caísse com valores muito menores, a ideia é que eu rejeitasse a hipótese nula e passasse a aceitar a hipótese alternativa, pois a hipótese alternativa diz que a média teria diminuído. Então, perceba que a ideia da região crítica, ela é sempre parecida com a hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa é que a média tenha aumentado, eu vou rejeitar a minha hipótese nula e vou ficar com a hipótese alternativa se eu encontrar valores muito maiores aqui. E eu vou fazer o contrário, né? Eu vou rejeitar a minha hipótese nula com valores muito pequenos se a minha hipótese alternativa fosse que a média tinha diminuído, por exemplo. Então, vamos construir, de fato, o teste, né? As hipóteses já foram dadas. A minha região de não rejeição, lembrando, vai ser a probabilidade de Z ser menor que um Z alfa. Então, é essa região aqui, de Z ser menor que um Z alfa, que eu vou dizer que a probabilidade disso vai ser de 90%, e a probabilidade dela cair fora disso vai ser de 10%. Bom, quando eu procuro o Z alfa que vai me dar essa probabilidade, eu vou encontrar 1,28. Então, eu vou calcular o valor do Z a partir dos valores dados, que a média da população era 206, que a média amostral é 210, porque isso foi dado. O desvio padrão da média amostral eu calculo da mesma forma do exemplo anterior, vai dar 2,19. E aí, a partir disso, eu calculo o valor do Z, da mesma forma. A média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão da amostra. Quando eu faço isso, eu encontro 1,827. Qual é a minha conclusão? Bom, a minha região de não rejeição é essa, de menos infinito até 1,28. Então, se o valor caiu nessa região, eu não rejeito a hipótese nula. Mas se ele foi maior que isso, eu vou rejeitar a hipótese de que a média tenha continuado igual e vou aceitar a hipótese alternativa de que ela tenha aumentado. Bom, o valor obtido foi 1,827, é maior que isso. Então, ele caiu na região crítica. Na região crítica, eu rejeito a minha hipótese inicial e aceito a hipótese de que a média de fato aumentou. Então, rejeitamos a hipótese inicial e o fabricante pode vir a aceitar que a resistência de fato tenha aumentado.
Bom, existe uma característica importantíssima quando a gente fala em teste estatístico, que é o p-valor, ou probabilidade de significância. É um valor bastante utilizado de fato. Uma crítica aos testes é que eu posso ter um valor sendo rejeitado para um certo alfa, que é o nível de significância escolhido, e para outros não. Então, a ideia é encontrar um menor valor para o qual aquela amostra, a partir daquele valor, a hipótese nula seria rejeitada. Então, a gente vai fazer esse procedimento, que é calcular a probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo que aquele obtido na amostra. Esse valor é o menor valor de nível de significância para o qual rejeitaríamos a hipótese inicial. Ele é chamado de p-valor. O que acontece? O que esse valor permite a gente concluir? Se esse valor for muito, muito pequeno, é porque, de fato, devemos rejeitar a hipótese nula. Porque a probabilidade de encontrar um valor que contrarie a hipótese nula é muito, muito, muito pequena, sendo ela verdadeira. Então, eu acabo concluindo que se eu encontrei um valor que cai na região crítica, eu devo, de fato, rejeitar a hipótese nula. Então, sempre que o p-valor for muito, muito pequeno, a gente deve, de fato, rejeitar a hipótese nula. Bom, existem alguns outros testes usados na química. Por exemplo, nós temos o teste F, que é para saber se dois desvios padrão são significativamente diferentes entre si. E aí, por exemplo, a gente calcula o F dessa maneira e existe uma tabela para o F. E se esse F calculado for maior do que o F tabelado, a diferença é significativa. Esse é um teste que vocês vão encontrar nos livros de química. Existe um outro teste também, chamado teste Q, que é para decidir se um determinado dado, que seja um pouco distante da amostra, se ele deve ser mantido ou se ele deve ser descartado. Então, a gente calcula o Q, que é calculado da seguinte forma: a variação dividida pelo intervalo, onde essa medida do intervalo é a dispersão total dos dados e a variação é a diferença entre o ponto que está sendo questionado e o valor mais próximo. Se o Q calculado for maior que o T tabelado, o ponto em questão deve ser descartado. Então, vamos ver esse exemplo. Considere os seguintes resultados. Eu tenho esses 5 resultados e a pergunta é: esse ponto 12,67, que parece destoante, ele é um ponto ruim? Ele deve ser descartado? Bom, calculando a variação, que é a distância desse ponto ruim, né, aparentemente, menos o que fica mais próximo dele, que é 12,56, vai dar 0,11. E o intervalo, que é a distância entre ele e o menor valor, né, obtido, que no caso é a dispersão total dos dados, seria 0,20. Quando a gente divide, a gente encontra um Q calculado de 0,55. Olhando aqui na tabela, os valores de Q, para 5 observações, que é o que temos aqui, o valor do Q tabelado é 0,64. O Q calculado, então, ele foi menor do que o Q tabelado. Se ele foi menor do que o Q tabelado, então o ponto em questão não deve ser descartado. Se tivéssemos obtido um Q maior, aí sim deveríamos descartar. É isso.